A nona corrida da Fórmula 1 será realizada neste final de semana em Barcelona. E é claro, vai ter Café com F1 passando pela sua telinha. Mas antes de falar do GP da Espanha, a gente vai comentar como é que foi o GP de Mônaco. Vocês sabem como é que é Mônaco, né? Foi bem tranquilo, não teve quase nada, mas a estrela, ao meu ver, claro, foi a estratégia. Tiveram algumas equipes que se destacaram muito bem, outras nem tanto e outras tiveram um desempenho bem abaixo. Mas no final, um piloto sorriu na primeira colocação do pódio. E agora a gente vai falar tudo o que aconteceu em Monte Carlo. Lando Norris se manteve na primeira colocação, enquanto Charles Leclerc e Oscar Piastri estavam perseguindo. Enquanto isso, Max Verstappen ocupava a quarta colocação. A corrida começou pouco movimentada, típica de Mônaco, já que lá na frente não tem como ultrapassar. Mas logo nas primeiras voltas a gente teve um incidente envolvendo Gabriel Bortoleto e Kimi Antonelli. O brasileiro tentou ultrapassar o italiano, portanto, teve aquele contato com os carros. O Kimi continuou a corrida enquanto o Gabriel Bortoleto ele bateu naquela parte fofa da pista. Mas todo mundo estava preocupado, achando que provavelmente ele ia abandonar, enfim. Mas o Gabriel seguiu tranquilamente, conseguiu manobrar e seguiu. Ele seguiu para os boxes, trocou a parte do carro onde foi afetado e voltou para a corrida. O incidente causou um safety car virtual, o que significa que o safety car mesmo físico não foi para a pista. Apenas houve um aviso onde os carros deveriam diminuir a velocidade. E tiveram alguns pilotos que chegaram a aproveitar esse momento para fazer algumas paradas, como foi o caso do Tsunoda, o Gasly e o Bergman. O francês da Alpine opinou pelos pneus médios, enquanto o restante estava de pneus duros. Na frente do pelotão, Lando Norris estava abrindo 1 segundo acima de Charles Leclerc. O Oscar Piastri estava um pouco mais lá atrás e ele chegou a perder um pouquinho do contato com os dois primeiros, o que fez abrir uma diferença de 5 segundos. Voltas depois, George Russell cortou a chicane após a saída do túnel e, nesse caso, ele deveria devolver a posição. Portanto, o inglês chegou e falou: não, eu não vou devolver a posição. Aí a gente teve um tiquinho assim de polêmica no GP de Mônaco. Por quê? Porque o piloto levou um drive-thru como punição. O Kimi Antonelli chegou a repetir o mesmo gesto, portanto, ele devolveu a posição. Então, ele não foi punido. A equipe de Russell chegou a adiar a punição, porque era para ele parar nos boxes, por uma questão estratégica, só que, enfim, não deu muito certo. Questionado sobre isso já no rádio, o piloto britânico disse, abre aspas, prefiro não comentar, fecha aspas. Após cumprir a penalização, o Russell caiu um pouquinho na classificação. Mas uma coisa nessa corrida, que todo mundo acho que elogiou, grande parte vi muitos elogios, foi a estratégia da RB, ou a famosa Racing Bulls, em relação ao Zac Hadjar e o Liam Lawson, que no final da corrida eles pontuaram. Foi uma estratégia muito bonita, muito interessante, que a galera ficou de boca aberta. A estratégia da RB foi elogiada tanto na transmissão quanto nas redes sociais. Hadjar, que estava no pelotão intermediário, se beneficiou do trabalho do companheiro Liam Lawson, que segurou o grupo que vinha atrás. Com isso, o francês conseguiu fazer sua segunda parada obrigatória e voltou à pista na mesma posição, com caminho livre. Em seguida, Hadjar pôde seguir até o fim da corrida sem precisar parar novamente. Ao final da prova, Lando Norris cruzou a linha de chegada e conseguiu conquistar a sua vitória inédita no GP de Mônaco. Charles Leclerc e Oscar Piastri completaram o top 3. E o nosso Gabriel Bortoleto terminou na 14ª posição, a melhor da temporada de 2025 até agora. Ao final da corrida, muitos pilotos deram suas declarações sobre a novidade do GP de Mônaco, que era as 2 paradas que iam acontecer durante a corrida. Mas não foram aqueles comentários bons o suficiente, foram muitas críticas. Chamaram de manipulação e chamaram o GP de Mario Kart. Como eu disse dessa novidade das 2 paradas, a Fórmula 1 disse que era para ter mais emoção na prova. Portanto, não foi isso que aconteceu. Além dos pilotos terem criticado bastante, o público também não gostou e não sentiu diferença. Eu vou começar pelo espanhol Carlos Sainz, que chamou isso de, abre aspas, manipulação, fecha aspas. O piloto da Williams acusou os pilotos Liam Lawson e Zac Hadjar de reduzirem propositalmente o ritmo para beneficiar seus companheiros de equipe, prática que ele chamou de manipulação. Sainz destacou que, devido à dificuldade de ultrapassagem em Mônaco, segurar o pelotão virou uma tática estratégica. Max Verstappen da Red Bull ironizou a situação comparando a corrida com uma partida de Mario Kart e afirmou que, mesmo com os pneus desgastados, não foi ultrapassado, evidenciando a falta de ação da pista.
George Russell, que seguiu a linha do sarcasmo, sugeriu que cada piloto poderia ter um botão para ativar um Sprinkles na pista. Para quem não sabe, o Sprinkle é como se fosse um negocinho que você aperta e realmente sai água, como forma de tornar a corrida mais emocionante. E criticou o GP de Mônaco por não proporcionar corridas empolgantes sem a presença da chuva. E por último, Isaac Hadjar comentou que a corrida foi tão monótona que em certos momentos aceleradas apenas para não pegar no sono. Enfim, depois de muita polêmica, babado e confusão do pós-corrida, vamos falar de todos os detalhes do GP da Espanha, que vai acontecer neste final de semana. O GP da Espanha faz parte do calendário da Fórmula 1 desde 1951. Portanto, anteriormente tiveram algumas corridas não oficiais. Vários circuitos na Espanha sediaram essa corrida. A maioria deles ficavam entre Barcelona e Madrid, a capital. Mas desde 1991 ele é realizado em Barcelona, na região de Montmeló. Sobre a pista, ela é uma mistura de curvas altas, médias e baixa velocidade. Exige muito dos pneus, principalmente do lado esquerdo. Tem poucos pontos claros de ultrapassagem. A curva 3, que é uma das mais famosas, ela mistura longa e alta velocidade e é uma das mais desafiadoras do calendário. Além disso, possui 2 zonas de DRS, principal na reta dos boxes e entre as curvas 9 e 10, e possui 66 voltas nessa corrida. Michael Schumacher é o maior vencedor dessa pista. Ele possui 6 vitórias. E entre as equipes, quem reina é a Ferrari. O GP da Espanha é muito especial para uma pessoa do grid, Max Verstappen, que em 2016, a sua estreia com a Red Bull, venceu a corrida. Ao mesmo tempo, ela pode ser bem traumatizante para Lewis Hamilton, que na primeira parte da corrida, na primeira volta, digamos assim, ele bateu com Nico Rosberg e a Mercedes ficou fora daquela corrida. Para quem não sabe, a Mercedes estava disputando o campeonato entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que eram da mesma equipe, e no final todo mundo já sabe, deu o alemão Rosberg. Tanto na classificação quanto na corrida, tudo pode ser bem previsível. Lando Norris e Oscar Piastri estão divididos por 3 pontos, então vai ter muita coisa, muita agitação. Além da dupla da McLaren, nomes que a gente pode ficar de olho é a galera da Red Bull, Max Verstappen, digamos assim, a Ferrari, vamos botar até um pouquinho mais o Leclerc, e a dupla da Mercedes. Todo mundo ali vai querer um pouquinho do pódio, então eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa galera aí. Enfim, galera, a gente encerrou mais um Café com a F1. Boa corrida, acordem cedo porque horário europeu, vocês sabem, tem que acordar cedinho. E uma coisa que eu tenho que falar, eu tô me despedindo do Café com a F1 e eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou. Mas o programa não vai acabar por aqui. Vão ter algumas, ou uma pessoa, digamos assim, eu não vou falar nada, mas vocês vão descobrir, que vai me substituir aqui. Mas é isso, galera. Muito obrigada por tudo, por esses meses ao meu lado e, claro, bom café!